Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Nogueira, para estudos de obras póstumas de Allan Kardec. Bem, meus queridos amigos e irmãos, aqui estamos nós, mais uma vez, com muita alegria, para mais um programa de estudos de obras póstumas, na companhia hoje do nosso irmão Henrique Parente. Tudo bem, Henrique? Tudo bem, João, ouvintes da rádio. Muita paz a todos. Graças a Deus. E vamos dar continuidade, então, ao estudo no capítulo Manifestações dos Espíritos. Nós demos início na semana passada, no parágrafo 6º, dos médiuns. Já lemos o item 33, vamos então ao 34 em diante. Diz Kardec o seguinte: o fluido perispirítico é o agente de todos os fenômenos espíritas que só se podem produzir pela ação recíproca dos fluidos que emitem o médium e o espírito. O desenvolvimento da faculdade mediúnica depende da natureza mais ou menos expansiva do perispírito do médium e da maior ou menor facilidade da sua assimilação dos espíritos. Depende, portanto, do organismo e pode ser desenvolvida quando exista o princípio. Não pode, porém, ser adquirida quando o princípio não exista. A predisposição mediúnica independe do sexo, da idade e do temperamento. Há médiuns em todas as categorias de indivíduos, desde a mais tenra idade até a mais avançada. Então, Kardec nos trazendo a informação de que a comunicação entre os chamados encarnados e os desencarnados se dá através dos fluidos perispiríticos, né? Nós temos o nosso perispírito, nós somos espíritos, temos o nosso perispírito, que é o corpo, digamos, intermediário entre nós espíritos e o corpo físico. Quando nós estamos encarnados, tem a chamada tríade, né? Espírito, perispírito, corpo físico. Quando nós estamos desencarnados, aí seria espírito e perispírito. De qualquer modo, né, tem que haver uma interação dos perispíritos do médium com o do espírito comunicante. É o que nós chamamos de afinidade mediúnica, onde nós temos afinidade com determinado espírito, e aí essa afinidade não é questão de nós termos os mesmos pensamentos, mas afinidade fluídica, onde nós temos a capacidade de perceber aquilo que o espírito quer nos transmitir. Então Kardec diz aqui que há a possibilidade de desenvolvermos a condição da mediunidade. A faculdade mediúnica pode ser desenvolvida quando há no organismo essa faculdade, porque nós sabemos que a mediunidade ela se radica no corpo físico. Muitas pessoas acham que ela está no perispírito. Não. Kardec nos coloca, né, a codificação nos informa que a mediunidade se radica no corpo físico. Então, quando existe essa faculdade no corpo físico, essa possibilidade, nós podemos desenvolvê-la. Quando não existe, não adianta. Nós vamos tentar de 1000 formas, não vamos conseguir desenvolver mediunidade nenhuma, porque não existe condições no corpo físico para tal, né, Henrique? As pessoas, às vezes, por isso que a expressão desenvolvimento mediúnico, eu não sou muito a favor. Há um desenvolvimento mediúnico, mas é preciso educar a mediunidade para que, mesmo que a pessoa não tenha uma faculdade muito, digamos, expansiva, ela possa, ao expandir essa faculdade mediúnica, estar trabalhando de forma correta. A chamada, como Emmanuel diz, mediunidade com Jesus. Essas questões, a gente tem que ter muito cuidado, né, para não confundir, porque cabe à ciência espírita
a continuar trabalhando e desvendando esses mistérios para a gente. Então, não há que a gente ficar somente observando tudo que foi desenvolvido, mas continuar na aplicação das pesquisas que, em tese, por muitos foi deixada de lado, né? Aquela Exato. Coisa assim, porque é uma aplicação do conhecimento espírita nesse campo ético, moral, etc. e tal, mas a gente não pode esquecer o tríplice aspecto doutrinário, né? De ciência, filosofia e religião, onde eles trabalham juntos. Então todos são importantes para que a gente no futuro, ou melhor, nos tornemos no futuro pessoas mais sábias e compreendendo melhor como funcionam essas coisas todas para poder, lá na frente, nós utilizarmos isso na prática do bem. Porque a mediunidade, antes de tudo, é essa possibilidade de comunicação e da aplicação desse conhecimento, dessa relação, na confirmação da continuidade da vida e nas grandes possibilidades que o futuro nos reserva. Então tudo isso tem um fim útil. Não Verdade. é para a gente saber o que causou. Muitas pessoas às vezes não param para refletir. A época de Kardec, o desinteresse pela fenomenologia que acontecia nos salões é porque aquilo era apenas uma curiosidade inicial. Agora, Allan Kardec, que através do seu olhar de pesquisador, percebeu que o objetivo daquilo ia muito mais além do que entretenimento, do que fazer um objeto flutuar, né, etc. e tal. Então, as pessoas foram se desencantando um pouco, muitas pessoas, né? Desencantando com aquilo como se fosse uma atração de um circo. Mas Kardec não. Ele foi realmente... ele foi muito mais além. Imbuído do olhar científico, perquiridor, pesquisador. E diria que eu entendo assim, que aquele que se diz espírita, ele tem que ser cético. Que é isso de cético? Ele não pode acreditar? Não pode acreditar. Ele tem que ter certeza. Aí é que está o ponto, né? Não é acreditar, eu vi um espírito assim, foi uma comunicação de fulano de tal. A gente tem que ter certeza das coisas, né? Não dá para olharmos aquela expressão que Kardec coloca, fé inabalável é aquela que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Então, nossa fé deve ser inabalável, no sentido de que nós não podemos simplesmente acreditar em tudo que acontece por aí, que as pessoas falam pra gente, que nós ouvimos dizer num programa de televisão, de rádio, limos no jornal, na internet, etc. e tal. Tem que ser algo, primeiro, racional, lógico, não pode fugir a isso. Estávamos fazendo uma análise, outro dia, de como o movimento espírita no Brasil se tornou o que é hoje, em que você vai num centro espírita e ele tem as feições de uma igreja, porque é exatamente isso que nós tínhamos dentro de nós. A nossa religiosidade, a religiosidade do brasileiro, é muito intensa e marcada por uma religião tradicional, que era, claro, a católica, à época que o espiritismo chegou no Brasil. Então, se você observa, a disposição de um centro espírita é a disposição de uma igreja e não de uma faculdade. Não se diz, através do Evangelho, que a boca fala do que o coração está cheio? Exatamente. Então, isso não é só a fala, não, é o comportamento. É isso. É mais ou menos o que o João acabou de falar. Então, uma outra curiosidade do nosso codificador, Allan Kardec, esse homem incrível, extraordinário, que além de cientista, do homem que vai pesquisar os fenômenos para poder compreendê-lo, ele também tinha uma coisa muito bacana, que é o lado de professor, onde ele transmitia esse conhecimento para que esse conhecimento produzisse uma cultura específica, onde as pessoas pudessem se interessar por aquilo, para não formar uma casta, um grupo fechado. Isso. E nem permanecer no laboratório aquele tipo de pesquisa, tentando se provar dia mais dia a mesma coisa para dizer que isso é verdadeiro. Não, aquilo tinha uma aplicabilidade,
tinha uma ética que se extrai dali, uma moral, um ensinamento profundo para que aquilo transformasse a vida das pessoas. E aí, a partir disso aí, desses fenômenos, é que ele construiu o que nós conhecemos como doutrina espírita, o ensinamento dado pelos espíritos. Muita gente, Henrique, acredita o seguinte: nós estamos muito técnicos e deixando o coração de lado. Nenhum nem outro está certo. O exagero das duas partes nos leva a condições de nós acabarmos indo por caminhos muito ruins, muito negativos. Então nós precisamos ter o equilíbrio, é o chamado caminho do meio. Isso. Nem sermos exageradamente coração, nem sermos exageradamente intelecto. Temos que unir os dois. Por isso que Kardec escreve, acho que no iniciozinho ali, na introdução da Revista Espírita 1858, mais ou menos assim: não fazemos filosofia especulativa e sim filosofia experimental. É isso aí, é diferente. Ele define bem o trabalho que ele passava a desempenhar ali através do início da Revista Espírita. Então, é um trabalho gigantesco, realmente. Hercúleo, como diz. Hercúleo, porque ele teria que lidar com várias áreas do conhecimento humano, sofrer a implicância, digamos assim, quer dizer, o implicar mesmo, perturbar, né, a figura de Kardec, querendo cada um puxar para a brasa, para a sua sardinha, né? O lado científico, o lado religioso, o lado filosófico, e Kardec consegue estabelecer um equilíbrio entre essas três potências. Verdade. Né? E não é à toa que ele foi o cara escolhido. Ele era o cara, né? O maior discípulo do Cristo para os tempos modernos. Exatamente. Não nos cansamos de dizer tal coisa. Não é uma questão de preferência dizer que as outras pessoas não teriam capacidade. Não é isso. Mas é perceber na pessoa dele a pessoa exata, escolhida por Deus para fazer o que fez, e não faliu e não falhou. Cumpriu muito bem e ainda precisa retornar para dar continuidade. É isso aí. É o completo, como dizem, né? É verdade. Mas, meus irmãos, estamos estudando obras póstumas aqui dentro do programa Luz na Penumbra, nessa primeira parte do Luz na Penumbra. E vamos dar continuidade. Vamos agora ao item 35, que diz Kardec o seguinte: as relações entre os espíritos e os médiuns se estabelecem por meio dos respectivos perispíritos, dependendo a facilidade dessas relações do grau de afinidade existente entre os dois fluidos, como nós acabamos de dizer. Alguns há que se combinam facilmente, enquanto outros se repelem, donde se segue que não basta ser médium para que uma pessoa se comunique indistintamente com todos os espíritos. Há médiuns que só com certos espíritos podem comunicar-se ou com espíritos de certas categorias, e outros que não podem, a não ser pela transmissão do pensamento, sem qualquer manifestação exterior. Então nós temos aí diferenciações variadíssimas, como nós falamos. Nós ainda temos muito a crescer, muito a aprender, muito a experimentar, porque é o dia a dia, é a experiência que faz com que nós vamos aprendendo realmente e apreendendo, que é colocando aquilo que está apenas no intelecto como parte da nossa vivência, como algo automático. Costumamos dizer que hoje nós não pensamos mais, quando mastigamos um alimento, o que vai acontecer depois que nós engolimos. Nós não ficamos pensando: agora eu vou colocar esse alimento dentro do meu estômago, agora eu vou injetar o suco gástrico para transformar no bolo fecal, agora eu vou mandar esse alimento pelo intestino, vou fazer com que o intestino filtre exatamente aquilo que presta daquilo que não presta. Não ficamos nisso, não passamos a dominar de forma consciente esses fenômenos que ocorrem no nosso organismo físico. Isso é automático. Por que automático? Porque lá atrás, inclusive quando nós estávamos na condição condição evolutiva de mineral, quando entramos no vegetal, quando passamos pelo animal, isso tudo foi automatizado. Nós sabemos hoje
que se nós tivermos um corte no nosso corpo físico, se não formos diabéticos, é claro, esse corte, vamos ali fazer asepsia, né? Vamos limpar, vamos passar um álcool, alguma coisa assim, e ele vai fechar, vai cicatrizar. Se você fizer isso num corpo morto, num defunto, num cadáver, não fecha. Pelo contrário, ele vai se abrir, ele vai se dissolver, né? Desintegrar, melhor dizendo. Mas no nosso organismo, onde nós, espíritos, estamos encarnados, ele vai fechar. Por que que ele fecha? E nós não precisamos ficar olhando, fecha. Não, aquilo vai fechar, vai cicatrizar. Ah, mas tem alguns casos que tem que dar ponto. Sim, porque se não der ponto, o que vai acontecer é uma cicatrização feia. E o ser humano não gosta disso, né? Onde nós aprendemos isso? Se não quando estávamos lá no mineral, aprendendo a agregação da matéria. O espírito passou muitos anos, diríamos milênios, no mineral para aprender, dentre outras coisas, a agregação das moléculas, a agregação da matéria. E isso foi automatizado em nós. Neste momento, o que nós devemos automatizar são essas nossas condutas, esses nossos pensamentos, essas nossas afinizações. Nós devemos treinarmos, sermos cada vez mais cristãos, moralizados, para que isso possa se transmitir para o nosso dia a dia, para a nossa vida. Aquilo que ligardes na terra será desligado no céu. E vice-versa. Ligado e desligado. Exato. Quando a gente treina, usar um termo moderno, né? O Augusto Cury gosta muito de usar essa palavra, treinamento, porque a vida é um treinamento mesmo, onde a gente compreende a importância de certa coisa e tentamos nos identificar com essa tal coisa. Quando nós nos identificamos, aquilo passa a fazer parte da gente. Então, quando a gente observa os ensinamentos de Jesus, todos aqueles que o seguiram ou buscaram segui-lo e se esforçaram por realizar coisas que sejam boas, não só para si mesmas, mas coisas boas também para as outras pessoas, e nós entendemos que isso é bom, a gente passa a querer identificar-se com essa proposta. E aos poucos a gente vai realmente se identificando e vamos passar a fazer as mesmas coisas. E isso vai construindo em nós um ser diferente, é o que a gente chama de desenvolvimento moral, um desenvolvimento ético, ou seja, uma moral superior, a moral que envolve novos costumes, nova maneira de olhar a vida. E isso tudo, por incrível que pareça, também faz parte desse processo mediúnico. Faz parte do processo de relação uns com os outros, de aprendizado de uns com os outros e da atitude de modificar o mundo que a gente vive. E, aos poucos, a gente vai percebendo que determinados comportamentos precisam ser deixados de lado. Apenas isso. Ninguém se transforma em santo do dia para a noite. Né? Não, eu não posso mais fazer isso, porque como se a gente deixando de fazer isso assim, a gente fosse conseguir na desencarnação já entrar num céu, né? Maravilhoso. A gente fica sonhando muitas vezes com as imagens, né, de localidades espirituais como o nosso lar, etc e tal, e tantos outros. Eu quero ir para lá, eu quero ir para ali. Meu Deus do céu, a gente precisa confiar, aprender a confiar em Deus, pois onde estivermos, Deus também ali estará. Como diz o salmista, mesmo que eu ande pelo vale das sombras da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, Senhor. Esse é o pensamento que o cristão deve desenvolver. Se eu não estou errado. Eu estou aqui me permitindo, né, pensar assim, mas é o caminho que a gente busca no sentido de estarmos mais próximos de Deus e dos espíritos superiores, e não deste lugar ou daquele lugar, assim assado. É preciso aprender a confiar, porque nunca estamos sós. Nós estamos muito acostumados a essa questão de céu e inferno. Eu vou morrer, eu vou para o céu. Eu tenho que ir para lá, não, eu não posso ir para o inferno. Nós vamos, não, nós estamos. Nós não podemos esquecer, nós estamos numa condição e vamos continuar nessa condição ao desencarnarmos. Não é porque, agora eu tenho um bom amigo lá na espiritualidade e ele vai ser o meu, né, o chanceler, aquele que vai me chancelar a ida para determinada localidade, determinada colônia. Não é assim.
eu, ao desencarnar, vou automaticamente me juntar com aqueles com quem eu tenho afinidade. Se eu tenho afinidade ainda com a questão da sexolatria e de outros vícios mais, eu vou me juntar com os afins, aqueles mesmos que pensam, que agem de acordo com o que eu penso, com o que eu ajo. Nós não podemos nos enganar mais. É preciso identificar-se com outras coisas, com coisas que compreendemos ser superior àquilo que estamos identificados. Você chamou de exercício. E automaticamente a gente vai se desligando daquilo que é inferior. É isso aí. O superior vem para nos ajudar sempre. Por isso que a ideia é buscar Deus. Como diz o Herculano Pires na tríade, né, que ele desenvolve bacana na tese dele universitária, é buscar sempre a perfeição, nunca se deixar abater e elevar-se às circunstâncias. Olha o que Kardec coloca aqui no item 36, Henrique. Por meio da combinação dos fluidos perispiríticos, o espírito, por assim dizer, se identifica com a pessoa que ele deseja influenciar. Não só lhe transmite o pensamento, como também chega a exercer sobre ela uma influência física, fazê-la agir ou falar à sua vontade, obrigá-la a dizer o que ele queira, servir-se, numa palavra, dos órgãos do médium, como se seus próprios fossem. Por isso que não é questão puramente psíquica, de pensamento a pensamento, é uma questão de mente a mente, é uma questão, sim, física, como o Henrique lembrou no programa anterior. Continua Kardec. Pode, enfim, neutralizar a ação do próprio espírito da pessoa influenciada e paralisar-lhe o livre-arbítrio. Os bons espíritos se servem dessa influência para o bem e os maus para o mal. E é por isso que nós estamos aqui conversando sobre essa questão. O que eu penso no futuro? Eu vou desencarnar, vou para a região A, B, C, eu vou para o umbral, eu vou passar direto, Não temos que pensar nisso. Essa questão de nós nos permitir influenciar por espíritos bons ou maus é de acordo com o que nós temos de vivência. Com certeza. Não é porque eu deixei de fazer isso ou aquilo. Nós não vamos evoluir por deixarmos de fazer as coisas negativas. Nós vamos evoluir ao transformar as coisas negativas em positivas. É o copo d'água que eu não posso tocar, água suja, não posso tocar nesse copo, mas tem que limpar. O que eu faço? Pego um jarro de água limpa e vou despejando, sem me importar com o tempo que vai levar isso. Mas um dia, essa água toda estará limpa. Quando Jesus fala, né, dos lírios do campo, João vai lembrar melhor do texto do que eu, onde a gente se preocupa com coisas que não tem tanta necessidade assim, né? Mas, em realidade, com o passar do tempo, nós vamos alcançar aquilo que desejamos. É claro que nós desejamos sempre o melhor. Quem não quer estar num lugar que nos é descrito, onde há mais felicidade, mais amizade, mais amor, é claro que desejamos ir para lá. Não há problema nenhum em a gente desejar certos lugares. Claro. Só que, para estar em lugares assim, existem condições. É preciso estar preparado. E é isso que é o chamado treinamento. É o nosso preparo, o nosso desapego, a nossa relação. Aprender essas coisas todas sobre mediunidade nos ajuda a entender que somos espíritos imortais e que estamos em relações constantes uns com os outros, daqueles que estão encarnados e daqueles que já desencarnaram. Porque a vida é este processo cíclico de vai e volta em relação uns com os outros. Hoje o mundo globalizado nos mostra que o planeta Terra ficou menor do que era alguns anos atrás. Verdade. A gente sabe o que está acontecendo online, lá na China, lá no Japão, em outros lugares, e vice-versa. E tudo influencia a economia, né, em dinheiro, em posses, em tudo. Está influenciado porque está tudo interligado. Exatamente. Nós não temos mais essas divisões todas que parecem quando você abre um mapa e olha, né? Olha, está tudo dividido. Não é exatamente assim. Não. Hoje nós nos comunicamos, como você lembrou, com pessoas que estão muito distantes, em países muito distantes e de uma forma assim, praticamente no mesmo tempo. Então, é isso aí. Bom, meus irmãos, criamos o tempo para falar está nisso levando ao seu lar, e nos tornamos ao seu escravos coração, dele. Encerrou o nosso tempo, vamos nos despedindo aqui,
Até o Através próximo do programa com Luz a alegria na de sempre. Penumbra. Graças a Deus. E assim seja. E assim seja. E assim E seja. agora com vocês, Marta Batista e Antônio de Pádua Barbosa. Olá, amigas e amigos ouvintes. Nós estamos chegando aos seus lares através do programa Luz na Penumbra, através do qual nós estudamos sequencialmente o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 15, Fora da Caridade, não há salvação, e hoje daremos prosseguimento ao item 2 e os seguintes. Para realizar essa tarefa, hoje temos o nosso querido Antônio de Pádua, como toda semana, e na técnica nos auxiliando o Cláudio Almeida. Vamos então pedir ao Antônio, porque ele vai falar da parábola do bom samaritano, vamos pedir então que ele inicie esse ensinamento, que nós sabemos que tem muita coisa para ser entendida. Olá, Antônio. Marta, obrigado. Vamos lá, então. Realmente é de se considerar este capítulo como fundamental, como a base não só da doutrina espírita, mas do cristianismo. Penso que o propósito do Cristo vindo à Terra foi justamente nos mostrar esse outro modo de ver as coisas, que até então, como nós víamos, né? Tratando só de nós mesmos, cada um tratando de si, muito ainda próximo da animalidade. Jesus veio mostrando, vocês não são bicho, vocês são gente. Então, gente cuida de gente. Em português muito rasteiro, é isso que ele veio fazer. Ora, chega de ser bicho, pensar só em si. Vocês são gente. Vocês têm futuro. O bicho não tem futuro. Vocês têm futuro. A salvação, o reino de Deus. Então, vocês têm que tratar gente como gente. É isso que Jesus veio nos mostrar. Por isso que ele baseou todo o seu ensinamento na prática da caridade, do amor e da caridade. Então, com o próximo, principalmente, não dizendo que era um mandamento único. Mas suscitavam dúvidas, todo mundo tem dúvidas, porque ninguém de pronto aprende isso, entende e muito menos bota em prática. Daquela época e hoje, não é assim tão simples entender o que Jesus falou e sair por aí pôr em prática. Por isso que, nesta passagem que Jesus conta do samaritano, ela se inicia com a dúvida de um doutor da lei. Então, alguém que entendia da lei judaica. Era uma pessoa experiente, conhecedora. Então, ele achou que seria bom perguntar a Jesus, teve a deferência que ele prestou a Jesus, um doutor da lei. Pediu um filho do carpinteiro, de dúvida, pediu um filho do carpinteiro que esclareça a dúvida. Essa pessoa já estava mostrando uma certa humildade, né? Sim. Então ele diz assim: eis que se levantou certo doutor da lei e disse para o tentar. No caso que na acepção do evangelista, achando que Lucas, né, que ele foi tentar Jesus, pode até ser também, mas de qualquer forma ele buscou a resposta com Jesus e ainda o chamou de mestre, né? Mestre, o que devo fazer para alcançar a vida eterna? Os judeus achavam que existia uma vida após a morte, que era a vida eterna, que era uma vida de glória, de paraíso e tudo mais. Então eles tinham essa noção. Então ele perguntava a Jesus o que ele tinha que fazer para alcançar essa vida maravilhosa. Ele, como doutor da lei, tinha esse entendimento. Então Jesus respondeu: o que está escrito na lei? O que tu lês? E ele disse: amarás, Senhor teu Deus, com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças e com todo o teu espírito, e teu próximo como a ti mesmo. Jesus então lhe disse: respondeste bem, faz isso e viverás na vida eterna, né? Mas esse homem, querendo fazer parecer que era justo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Jesus, tomando a palavra, respondeu: um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu na mão de ladrões que o despojaram. Encheram-no de feridas e fugiram, deixando-o quase morto. Ora, aconteceu que um sacerdote desceu pelo mesmo caminho, mas quando viu o homem ferido, passou bem longe. Um levita, que também passou pelo mesmo lugar, vendo-o, continuou andando. Um samaritano, porém,
que vinha em viagem, chegando ao lugar onde estava esse homem, e tendo-o visto, sentiu compaixão, aproximou-se dele, tratou suas feridas com azeite e vinho e as enfaixou. Em seguida, colocando-o sobre seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e tomou conta dele. No dia seguinte, pegou 2 denários e deu-os ao dono da hospedaria, dizendo-lhe: cuida bem deste homem, e tudo que gastares a mais, eu te restituirei quando voltar. Qual desses 3 te parece o próximo daquele que caiu nas mãos do assaltante? O doutor da lei respondeu: aquele que foi misericordioso com ele. Jesus então falou: vai e faze o mesmo. Nesta passagem aqui, que contada por Jesus, há vários ensinamentos para nós. Como no programa anterior, Jesus estava distinguindo bem a quem nós devemos prestar nosso amor, nossa solidariedade, nossa caridade, não exatamente ao nosso ídolo religioso, ao nosso santo, ao nosso Deus, mas aquele que está ali necessitando, está ao nosso alcance. Ele agora está mostrando que nós temos que amar Deus, mas no próprio mandamento diz: é ao próximo como a ti mesmo. Tudo bem, já admite que amar Deus é uma coisa muito imaginativa. Na prática, amar Deus é amar ao próximo, que é semelhante àquilo que ele falou: em vez de fazer honrarias a mim, façam aqueles pequeninos que é como se fizessem a mim. Então, a mesma coisa. Está lá no mandamento. Então, a dúvida é: quem é esse próximo que eu tenho que atender? Como disse, é o próximo geográfico, que está pertinho de mim? Ou o próximo é aquele que está ao alcance do meu ato de ajuda, ao alcance da minha caridade, ao alcance da minha misericórdia, da minha piedade? Então, a proximidade não é uma proximidade geográfica, é uma proximidade emocional, de coração, sentimental. Aquele que está mais próximo do meu coração é que eu vou atender. É isso que Jesus quis dizer com o próximo. Mas o doutor da lei, mesmo sendo um doutor da lei, não tinha essa percepção, né? Jesus, então, teve o trabalho de contar essa historinha para lhe explicar quem era o próximo. Tudo bem, ele deve ter entendido, porque ele respondeu corretamente quando Jesus perguntou: então, quem é o próximo daquele cara que caiu no chão, foi assaltado? Foi aquele que foi misericordioso. Então, ele entendeu o recado. Entendeu bem o recado, que o próximo é aquele que está ao alcance da nossa ajuda, da nossa misericórdia. Mas ele não perguntou, até porque ele era um doutor da lei, né? Ele tem ao corporativismo, né? Ele ficou na dele, porque nós podemos tirar daqui um outro ensinamento, que Jesus deixou para que nós aqui usássemos. O doutor da lei não percebeu, mas nós percebemos, porque o primeiro a passar por ele foi um sacerdote do templo. Quer dizer, em tese, um colega do doutor da lei. O outro foi um levita, que era uma tropa de choque lá do templo. Então, os 2 que eram ligados ao templo passaram batido. Jesus estava dando até uma indireta para ele: você é o doutor da lei, ó. Não é porque você não vai fazer o mesmo. Não é porque você é o doutor da lei que você vai ter imunidade, como existe em alguns lugares, né? Essas pessoas importantes, né? Tem prerrogativas de não sei o quê, imunidade não sei das quantas, né? Mas Jesus diz que não, amigo. Não importa se você é doutor da lei, se você é do Senado, do Sinédrio, de onde você quiser que seja. É para todo mundo. A caridade tem que ser praticada por todo mundo, a todo mundo. Não tem foro privilegiado no céu. Não existe isso no céu. Não adianta chamar foro privilegiado, porque, ao contrário, é agravante. É agravante, não é atenuante. Então vamos pensar bem. Ele não percebeu, mas nós aqui estudando, Marco, nós temos que perceber isso. Claro. Porque está na cabeça nossa, de todo mundo, achando que nós temos que primeiro atender às nossas obrigações com a nossa religião, com a nossa filosofia, tudo bem, a gente tem isso. E Jesus está dizendo para nós: não é bem assim. Mesmo que você tenha obrigações com a sua religião, que você seja até um religioso formado, não importa. O atendimento tem que ser aquele que está precisando. E quem é que foi atender a pessoa necessitada? Foi o que era de uma religião contrária ao lugar onde ele estava passando. Ele diz aqui, que vinha de Jerusalém para Jericó.
saía da cidade sagrada, uma cidadezinha perto, não estava na Samaria, estava na Judéia, esse samaritano. Ele era um estrangeiro ali. Ele podia largar o cara e ir embora, não é problema meu, eu sou estrangeiro. Não, ele foi ajudar. Ele que tinha uma religião diferente. Podia nem ser um sacerdote entre os samaritanos, mas era uma pessoa comum. Mas ele que foi. Jesus mostra claramente aqui que não depende seu conhecimento religioso, sua prática religiosa, sua frequência religiosa, não é isso que vai determinar a sua salvação. Porque no fundo, nós estamos discutindo essas historinhas aqui a respeito da salvação. Não foi a pergunta do doutor da lei? O que eu faço para alcançar a vida eterna? O que é alcançar a vida eterna? A salvação. A felicidade. Então o assunto em tela aqui é a salvação. E Jesus está dizendo, olha, não siga um exemplo desses religiosos que preferiram ficar mais com o seu lado religioso que atender. O importante é atender a necessidade, independentemente de religião qualquer que você tenha, ou até nem tenha, ou se você é um figurão da religião A ou B, não importa. O que importa é atender o próximo. Seja misericordioso com ele. Quando o homem da lei, toda a lei, entendeu isso, Jesus disse, bom, se você compreendeu, vai e faz o mesmo. Faz o que o samaritano fez, não o que seus colegas fizeram, que passaram batido. Esse ensinamento que talvez não esteja muito explícito aqui no texto, mas nós aqui, depois de 20 séculos, temos condição de buscar essa compreensão, não é mesmo, Marta? Sem dúvida. Então, é por isso que às vezes... E faz toda a diferença. Né? É claro, porque por que essa história antiga vive sendo repetida? Porque as pessoas também mudam. São outras hoje. Então precisam desse ensinamento. Que Jesus, quando veio trazer isso, veio trazer para sempre. Olha só, o Kardec nos traz aqui no comentário. Se não é isso que ele quer dizer. Sobre a eternidade desses ensinamentos do Cristo. Primeiro ele fala aqui no primeiro parágrafo uma recordação do que já foi ensinado nos primeiros capítulos aqui, aquela história que eu falo da sequência do ensinamento, para chegar ao ápice aqui, que é a caridade. Ele diz assim, toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e o orgulho. O que levou, talvez, os religiosos a não pararem foi justamente o orgulho. Se o religioso não perder tempo com qualquer aí no chão, chamam o SAMU para ele. Quer dizer, a humildade ali não existia, passou longe. Então, né? Ele se sentia superior. Exatamente. Então, segue Kardec. Em todos os seus ensinamentos, Jesus coloca essas virtudes como sendo o caminho da eterna felicidade. Então, aqui... O que é preciso para ser salvo? Ou seja, o que é preciso para a eterna felicidade? Em todos os seus ensinamentos, ele coloca essas virtudes, caridade e humildade, como sendo o caminho para a eterna felicidade, o caminho para ser salvo. Disse ele, bem-aventurados os pobres de espírito, ou seja, os humildes. Então, Kardec vem recapitulando o que foi ensinado anteriormente aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os que têm o coração puro, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, bem-aventurados os que são misericordiosos, amai o vosso próximo como a vós mesmos, fazei aos outros o que desejais que os outros vos façam, amai vossos inimigos, perdoai as ofensas se quereis ser perdoados, fazei o bem sem ostentação, julgai primeiro a vós antes de julgardes os outros. Então Kardec está fazendo aqui um apanhado do que foi ensinado, para nos mostrar que a conclusão de todos os ensinamentos que nós já estamos usando aqui, Marta, desde o começo do livro, chega a esse ápice, que é esse lema, fora da caridade não há salvação. Para buscar a salvação, tem que ser o somatório de todos esses ensinamentos. E o somatório desses ensinamentos chama-se caridade e humildade. Então, Kardec está só nos avivando a lembrança, para a gente entender o que estamos estudando. Humildade e caridade, eis o que não cessa de recomendar Jesus. E do que ele mesmo dá o exemplo.
Orgulho e egoísmo, eis o que não cessa de combater. Jesus, porém, faz mais do que recomendar a caridade. Ele a coloca claramente e em termos bem definidos como a condição absoluta da felicidade futura. Não é fazer isso, aquilo e praticar a caridade. Fazer aquilo, aquilo outro e praticar a caridade. Não. É praticar a caridade. É praticar a caridade. Não tem que fazer, mas eu faço assim. Não, mas eu atendo não sei o quê. É porque eu preciso fazer. Não existe isso. Não existe. É a prática da caridade. Condição única, suprema, absoluta. Então, o lema do Espiritismo, como tudo o que Kardec falava, escrevia e que Jesus também deixou, é sucinto. Mas é objetivo. É objetivo. Fora da caridade não há salvação. Não existe contestação para isso. Não, mas se for assim, não existe mais se for assim. Não existe. É assim e pronto. Não tem como contestar um lema desse. Só quem contesta é quem não percebeu isso e fica com vergonha de dizer que não tinha percebido antes. Só isso. No quadro que Jesus nos deu do juízo final, é preciso, como em muitos outros casos, separar o que pertence à linguagem figurada, alegoria, aquilo que você estava comentando. Para falar a homens como aqueles a quem se dirigia, incapazes ainda de compreender as coisas puramente espirituais, Jesus devia apresentar imagens materiais impressionantes e capazes de abalar. Aquela história de dizer, olha, você não me deu comida quando eu estava com fome. O cara, mas como? Choca, a pessoa não entende. Mas Jesus tinha que usar essa imagem para chamar a atenção. Claro. Jesus, para ser melhor compreendido, precisava não se afastar muito das ideias do seu tempo quanto à forma, reservando sempre para o futuro a verdadeira interpretação das suas palavras e dos pontos sobre os quais ele não podia explicar claramente. Então, a forma que ele apresentava os ensinamentos era a forma da época. Tinha que usar os exemplos da época, o modo como as pessoas se tratavam na época. Toda hora ele fala porque o fulano tinha não sei quantos servos, porque tinha servo daqui. O servo é um escravo, gente. Hoje não há mais escravidão. Mas Jesus tinha que usar os exemplos com as coisas da época. E por isso ele está abonando a escravidão? Não está abonando a escravidão com isso. Ele está usando a coisa da época. As mulheres eram tratadas a pior coisa que tem. Ele tinha que usar isso como era assim. Como é que ele vai explicar naquela época que as mulheres não podiam ser tratadas assim? Que não podia haver escravidão? Não tinha como, tinha que usar os exemplos da época. Então, às vezes, choca o que ele fala. Mas nós, hoje, sim, temos que entender de modo mais claro. Nós temos que pegar a essência do ensinamento e não a forma. Mas, ao lado da parte acessória e figurada do quadro, há sempre uma ideia dominante, a da felicidade que aguarda o justo e da infelicidade que espera aquele que é mau. Não importa se você diz que o justo vai sentar-se ao lado de Abraão. Isso é uma figura. Não quer dizer que seja, mas para as pessoas entenderem, olha, eu vou para ficar de Abraão, quer dizer que eu vou ficar numa boa. O que não é justo, que trata mal, vai para a geena de fogo, onde haverá pranto e ranger de dentes. Não é isso, isso é uma coisa figurada. Mas assim que eles entendem, olha, se eu fizer o mal, eu vou para o inferno, vou arder. Não quer dizer que é um inferno interior, que é um inferno emocional. Hoje a gente entende que é o remorso, uma série de outras explicações. Mas naquela época não tem como falar isso. Tem que falar com a linguagem que as pessoas entendiam. Então hoje você não pode se ater a letras exatamente como está escrito. Você tem que entender o contexto de como isso foi falado e pegar a essência, como ele diz aqui. No fundo há uma ideia dominante, a da felicidade que aguarda o justo e da infelicidade que espera aquele que é mau. Então tudo bem. E isso que tem que ficar gravado. Agora a forma como foi explicado depende da época que está sendo feita a explicação. Nesse julgamento supremo, quais serão considerados os considerandos da sentença? Em que se baseia a sindicância? O juiz pergunta se foi preenchida esta ou aquela formalidade, observa mais ou menos esta ou aquela prática exterior? Não. Ele só indaga por uma coisa, a prática da caridade, e se pronuncia dizendo: vós que socorrestes vossos irmãos,
passai à direita, e vós que fostes insensíveis com eles, passai à esquerda. Pergunta pela ortodoxia da fé, faz alguma distinção entre aquele que crê de um modo e o crê de outro? Não, visto que Jesus coloca o samaritano olhado como um herético, isto é, contrário ao que foi definido pela igreja em matéria de fé, mas que teve amor pelo próximo, acima do ortodoxo que falta com a caridade. Jesus não considerou a caridade somente como uma das condições da salvação. É que Kardec repete dentro do mesmo texto, mas como a única condição para alcançá-la. Se houvesse outras a serem cumpridas, ele as teria citado. Se Jesus coloca a caridade em primeiro lugar entre as virtudes, é porque ela encerra implicitamente todas as outras: humildade, doçura, benevolência, indulgência, etc., e justiça, etc. E porque ela é a negação absoluta do orgulho e do egoísmo. Então, gente, quando nós nos propomos a praticar qualquer dessas virtudes aqui, humildade, doçura, benevolência, indulgência, justiça, nós estamos praticando a caridade. Se eu sou justo com uma decisão, eu estou sendo caridoso. Se eu sou indulgente com uma ofensa, eu estou sendo caridoso. Eu sou benevolente, quero o bem das pessoas, desejo um bom dia, quero o bem dele, que ele tenha um bom dia, estou sendo caridoso. Se eu sou doce, se eu trato as pessoas com ternura, com educação, com respeito acima de tudo, que é o que está faltando muito por aqui, respeitar as outras pessoas, eu estou sendo caridoso. Agora, se eu consigo somar tudo isso, aí eu estou praticando a caridade no total, globalmente, holisticamente, como se diz hoje em dia. Eu estou praticando a caridade naquilo que Jesus mais ensinou. Isso é que nós precisamos entender. Na hora, é aquilo que eu digo a você, quando a gente quiser saber se deve ou não deve fazer, se pode ou não pode, tenta encaixar no molde. Se aquilo que eu vou fazer, o que eu estou em dúvida se faço ou não faço, se encaixar dentro desse perfil de caridade, de amar o próximo como a si mesmo, de ser indulgente, benevolente, misericordioso, aí eu posso fazer. Se não encaixar no molde da caridade, não devo fazer. É isso. É simples. Quando às vezes as pessoas perguntam, mas isso assim, 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 será que eu posso ou não posso fazer? E tenta encaixar aqui. Se prejudicar um terceiro, não faça. Se prejudicar a você próprio, não faça. Seja moral, seja fisicamente. Então, para nós, o Kardec deixou de uma forma simples de nós galgarmos a escada da felicidade. Fora da caridade e nossa salvação. O que é a caridade? Está aqui, simples, né? Humildade, doçura, benevolência, indulgência, justiça, etc. Todas as outras virtudes estão relacionadas com tratar o próximo como ele merece, tratar o próximo como gente, gente como a gente. É simples assim. Quer chegar ao reino dos céus? Trate o próximo como gente. Como gente. E como você gostaria de ser tratado? É simples. Então, eu acho que hoje em dia nós temos já entendimento disso. Eu reconheço que em 2000 anos nós perdemos muito tempo com outras coisas e não entendemos bem. Mas de 1857 para cá, já é um tempo bom para a gente começar a fazer uma reciclagem aqui no nosso pensamento e simplificar tudo. Porque simplificando, com certeza, nós vamos chegar lá, Marta. Sem dúvida, Antônio. E fica para nós, né, essa lição de que realmente, né, esses primeiros itens do capítulo mostram claramente que a via de salvação ou libertação do espírito, como queiram, é a caridade, e que a caridade tem que ser, mais uma vez, como Paulo já falava, tem que ser bem compreendida. E bem compreendida, nós vamos perceber que não são as práticas exteriores, né, nem os rótulos religiosos que nos conduzem à vida eterna. O que realmente, os nossos atos de caridade é que, com o próximo, para com o próximo, é que serão determinantes e evidenciarão o nosso amor a Deus. Então,
A religião nos esclarece, mas ela é apenas um atalho para a verdadeira via, que é a via da caridade. Não é isso? Mas nós vamos ficando por aqui, desejando a todos paz e serenidade. Que assim seja. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.